Dia, som. Olá, meus amigos. Vamos passar aqui os nossos 20 minutinhos, como diz um amigo nosso, Sérgio Sacani. A primeira frase é do Alexandre Garcia. Vamos passar os próximos 20 minutinhos falando a verdade. Sem preconceitos, sem dogmas, sem ideologias. A verdade nua e crua, todos nós sabemos cantar o hino nacional. Todo mundo. Aqui em Nova Iguaçu, quando eu vim morar em 80, saído da Argentina, eu passei a fazer Semana da Pátria nos bairros pela comunicação social da Prefeitura de Nova Iguaçu. Fiz em 83 até 86 e fiz de 2010 a 2012. E ficava impressionado, né? Como é que aquela gente toda sabia cantar o hino, né? Depois, aí já dentro do circo, que daqui a pouco eu explico, eu passei a fazer eventos em todo o Brasil, né? E a maioria deles eram em ginásios. Aí fizemos com o Circo Orlando Feio, Ibirapuera, fizemos Beira Rio, fizemos Mineirão, fizemos Maracanãzinho. Eu fiz com a Xuxa Maracanã um ator, tá? Naquele Natal que ela apresentou lá no Maracanã, lotado de crianças gritando, né? E a gente tinha medo. Por quê? O técnico de áudio não tem medo. Porém, quando ele tem 27 mil pessoas, 100 mil pessoas cantando junto, pergunta ao Gustavo Lima, pergunta aos cantores famosos. Eles têm que ter um ponto para não escutarem o povo. Senão não dá. Lá nos idos de 90, para trás até, a gente usava primeiro umas caixinhas de retorno na frente, né, do palco. Ou na frente do artista, em qualquer lugar. Depois passamos a usar os sides, né, caixas laterais fora da tela, né, ou jogando som em cima do cantor, em qualquer lugar. Como os espetáculos são grandes, não dá para fazer isso, né? Então, graças a Deus, inventaram o ponto, que é sem fio, fica dentro, normalmente é personalizado, fica dentro da orelha, ninguém percebe, né? E o ponto tira a voz do público e deixa somente o retorno da orquestra, no caso do hino, e a voz dos cantores, no caso cantores, pode ser cantor, cantores, Belo e Alcione. Vocês vão me dizer que uma mulher que chegou aqui em 72, 70, acho, no Maranhão, foi namorada do gerente de recursos humanos do Tivoli Park. Eu fiquei a conhecendo, adorei a Alcione, tocando Piston como pai, que era músico, né, vindo lá no Maranhão, fazendo um arroz de cuchá fantástico. E eu estou me lixando se ela é da direita ou da esquerda. Aliás, vamos parar com esse negócio de direita e esquerda. Eu sou Brasil. Eu sou Brasil. Estou preocupado com direita e esquerda. A polarização é boa até certo ponto. Quando começam a destruir a vida das pessoas, cancelar a vida das pessoas por causa disso, aí quebram aquela história, né? Eu posso não concordar com nada que você fala, mas morro pelo direito de você falar. Ninguém é certo. Hoje eu tenho medo de falar com as pessoas. Eu primeiro tento saber qual é a tendência das pessoas, né? E eu sou um socialista europeu. Caramba, todo mundo confunde socialismo de comunismo. O comunismo se traveste de mil coisas. Eu sou totalmente contra o comunismo. Eu detesto, odeio o comunismo
já li Engels, já li Marx, li Trotsky, tá? Li para saber. Eu, quando quero saber de uma coisa, eu vou fundo, vou na origem, tá? E uma utopia estúpida que os políticos transformaram numa coisa horrorosa. Veja aí os países que ainda seguem essa ideologia. Bom, deixando de lado isso, entram dois cantores. Eu amo a Alcione, mangueirense como eu, criança do amanhã. Já fiz muito som para ela, essa mulher não desafina. Não vou dizer que eu sou um Tim Maia com ouvido perfeito, mas eu sou músico. Sou músico, toco violão. Tá? Sou formado pelo Colégio São José em música na banda do Amadeu Guimarães, em Petrópolis. Toquei muito, o ginásio inteiro na banda trombone. Muito bem. Vejo eu não vejo mais futebol, não vejo mais corrida de Fórmula 1. Porque Fórmula 1 por causa da Ayrton Senna, acabou a minha vida. E futebol porque acho que ninguém mais veste a camisa. Ninguém mais veste a camisa. Vejo dois artistas famosos entrarem no campo e a técnica soltar o hino nacional. Aí vem um monte de gente falar que o hino nacional é armado em fato, é sol, não sei o quê, o tom. Que nada, gente. Essa gente está habituada, como a própria Alcione falou, desde criancinha a cantar o hino nacional. Em qualquer escola, em qualquer lugar que tenha uma atividade cívica. Ou será possível que uma mulher que canta, que tem milhões de discos vendidos, um rapaz que canta, que tem milhões de discos vendidos, amado e idolatrado, Saulo Sá, erra o hino nacional? Aí vem aqueles da teoria da conspiração, mas são muitos, é meme, é gente falando de música, um professor de Minas explicando com gráfico. Eu não tem gráfico não. Só fico triste porque os meus colegas, e eu vou dar no final o meu currículo, os meus colegas não se manifestam. Aqueles que entendem de som, pessoal da Gabi Som, Nego, Transação, tanta gente. Se o Cláudio César Dias Batista fosse vivo, eu iria até consultá-lo, o maior engenheiro de som do Brasil, Ari Reis Braga, né? Peter Gasper, nossos ídolos, né? Da Globo, Projeto Aquários, trabalhei com ele. Bom, aí vejo os dois artistas entrarem e de repente nada funciona. A gente escuta, sei lá quanto era o público no Maracanã, milhões de pessoas, milhares de pessoas cantando, tá? E aquelas duas vozes dissonantes, sem nexo. Eu falei, cara, esses caras estão, o retorno tá horrível. Tim Maia, né? Retorno. Mil referências a isso. Já vi artista largar o palco por causa do retorno. Vocês já viram artistas de heavy metal e outros grandes artistas largarem o palco por causa do retorno. Depois voltarem. E ali, cada um cantando por seu lado. E centenas de pessoas cantando em uníssono. O grande lance lindo, maravilhoso, é que por uma questão cósmica, as pessoas são afinadas, né? Não, você não vê num lugar como esse, você não vê. E o terror da gente fazer som em lugares como esse, como eu citei, Ibirapuera, Beira Rio, Mineirinho, Maracanã, é a acústica que é horrorosa e não tem jeito, é uma cúpula virada para baixo. No circo, explico já, no circo, tanto no Orlando Orfei como no Federico Orfei, nós criamos uma coisa que é invenção até de Orlando Orfei, uma caixa octogonal, como se fosse uma antena parabólica de satélite, né? Com o som ao centro, abrindo por igual. Por quê? Porque o som viaja a 300 metros por segundo, e 300 metros é um segundo. Então eu falo alô, 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 alô. Quando a gente tem eco nas montanhas, é bonito, né? Só que dentro de um teatro, de um ginásio, não é bonito, não. Mistura tudo.
um segundo de retardo acaba com a festa. Então a gente tenta chegar ao público antes do retorno. Maracanãzinho, por exemplo, a gente botava as caixas embaixo, as nossas caixas de som, tá? Embaixo, tá? Viradas para o público. Mesma coisa no show da Xuxa, uma série de PAs virados para o público. Réveillon, que eu também fiz em Copacabana, peagem em toda a extensão. Se você bota o PA lá, quem está na frente escuta altíssimo, quem está lá atrás não escuta nada. Nos grandes shows, em todo o mundo, se usa peagem, um delay. Por exemplo, um dos segredos do carnaval, que eu fiz 25 anos em Nova Iguaçu e fiz um ano nessa época aí com a Transação, ajudei, é que eles criaram um sistema de delay. À medida que a escola evolui na avenida, o som atrás adianta e o som da frente diminui. Então não tem delay para os cantores ali que estão colados no trio elétrico. Tá? Não tem problema, eles não são afetados. No caso da Alcione e do Belo, estavam com fones, do momento que funcionassem. Tá claro, tá óbvio, essa é a verdadeira verdade, e verdade só é uma só. Que ali foi uma falha total do retorno. Tá? E o público se sobressaiu. Eles não escutavam a si próprios. Eles não tinham sincronismo, tanto é que eles olhavam um para o outro. Cantaram fora de tom porque não conseguiam acertar porque o ponto ganhar. Normalmente o artista, vocês já viram aí as grandes artistas, quando elas têm um problema de som, elas retiram o fone, quando é fone no fio, elas retiram e deixam o fone pendurado. Quando é fone auricular, elas tiram mesmo e está acabado. Pô, elas têm o recurso dos monitores, dos retornos da frente e dos sides laterais. Ali não dava. Ali só se pensou nos auriculares. Não tinha nada. Estavam bonitos, livres ali no meio do gramado, né? Podiam ter botado um retorno caso acontecesse alguma coisa. A gente sempre tem que ter uma alternativa. Nada. Como os caras, como o som, sei lá, não foi o governo que contratou, foi a CBF. Então, vamos lá, primeiro culpado, a CBF, porque não contratou pessoas adequadas para dar apoio e suporte aos cantores. Os cantores não tiveram culpa de nada. Cantores que estão habituados a ficar no palco. Vai dizer que o Alcione não sabe cantar o hino nacional? Vai me dizer, né, que um Belo não sabe cantar o hino nacional? Vamos lá para trás. Vanusa. Vamos lá para trás, a Ludmilla. A Vanusa estava com efeito de drogas, não tinha nem dúvida, ela estava drogada. Algum problema que ela tinha de saúde, ela estava drogada. Ali não tinha desculpa, não. Ludmilla botou aquele baterista do lado, aquele tocador de caixa de guerra, né? Tarol. Acho que era, né? E ficou cantando. Acho que ela não tinha retorno de nada. Era um negócio assim meio bagunçado. Mas não acho que ninguém erra. Erram na letra. Erram um tom. Não, o hino nacional é extremamente lindo. Na verdade, eu considero 3 hinos lindíssimos. Eu gosto de todos os hinos de todos os países. Mas, em primeiro lugar, eu vou ser sincero, eu gosto do hino americano. Tá? É lógico que eu amo o hino francês. É óbvio. Né? Em primeiro lugar, eu boto o brasileiro. Pela letra, podem falar o que quiserem, mas a letra é lindíssima. Tá? E pela música. Não há nada igual no mundo. Mesmo que a Marseillaise francesa seja lindíssima, utilizada em todo o mundo, eu tenho variantes do hino nacional brasileiro pelas orquestras alemãs, que é uma coisa linda. Até um tema de um partido aí. Então, vamos lá. Vamos terminar por aqui. Eu acho que já se esgotar no meu tempo, não botei nem cronômetro. Meu currículo para falar tudo isso. Meu nome é Davi Avelar. Eu comecei a trabalhar com técnica. Eu tenho a tradição do meu pai, que era engenheiro eletrônico, engenheiro eletricista, veio para o Brasil de Portugal para trabalhar na Petrobras. Começou na Petrobras,
morreu na Petrobras, tá? E a paixão dele era som. Ia na casa dele, equipamento de som, tá aqui até comigo, fantástico. E ele era, mesmo aquele, né? Queria o melhor laser, disco laser quando lançaram e tudo. Depois eu, incentivado pelo meu pai, que foi meu mentor realmente, Osvaldo, eu comecei a fazer o FRJ, tranquei e fui para a Socorro da Fonseca. Sempre com a intenção de formar em eletrônica, eletricidade e depois especialização em áudio. Estou falando de 68, 69, 70, né? E foi assim. Fui DJ desde os 16 anos em Petrópolis. Aí vou dizer, Samambaia, vocês vão lembrar, Samambaia, Monte Líbano, Petropolitano, Vale da Lua. Vim para o Rio, fui ser DJ. Vasco da Gama, sede social, Palácio, Palhoça, na Barra, e na época que entrei para o Tivoli Park, da Globo, fui para o Tivoli Park, eu continuei no Giral, ali na Siqueira Campos com Domingos Ferreira, que era da família Guilherme, do Pedrinho Guilherme e tal. O Giral, que era uma boate fantástica, eu abria para Monsieur Limar, para Big Boy, e o outro não vou me lembrar, e Ademir, tá? Abria 10 horas, 9 horas abria, depois eles continuavam, porque eles eram DJs famosos, eu não era, tá? Depois disso, eu entrei para o Tivoli Park. Eu trabalhei na Globo Engenharia de Terra com o Baltazar, montando repetidores e pegando carrapato, nos matos aí. Ali, Lopes Quintas, uma amiga minha falou, olha, o Orlando Freire está contratando para fazer som, e tem um festival do folclore brasileiro, o Tivoli Park está sendo inaugurado com esse festival, ele está precisando de um técnico. Aí eu desci, fui falar com o namorado, primeiro com o Orlando Freire, e sabe mexer com isso? Sei, está contratado. 120 caixas Kenwood, 60 amplificadores para colocar em cada brinquedo, uma técnica que ninguém usa, que é cada brinquedo fala com o brinquedo e tem som geral. E eu montei aquilo tudo com uma equipe de 4 pessoas, inclusive Alberto Orfei, que era o filho do dono diretor do Tivoli Park, que me incentivou muito e aprendeu tudo comigo, passou por mim, direto. Gostava mais do que eu. Bom, eu sempre fui bom professor. Acho que fui, né? Alguém comente aí, faça comentário se eu fui ou não bom professor. São mais de 100 pessoas que eu formei na minha empresa. Aí depois do Tivoli Park, em 76, Orlando Freire me convidou para ir para o circo, já que o nosso técnico maravilhoso italiano Soli morreu de câncer. E eu fui para o circo para assumir o lugar dele e tomar conta das águas dançantes e do som e da geração de energia. Então era o supervisor geral da parte técnica, tá? Como eu falei, passei pelo namorado Alcione, que era o gerente de recursos humanos no Tivoli. Aí fui para o circo em 76 e fiquei efetivamente até Mar del Plata em 1980. 81, para dizer, porque ele chegou 12 de dezembro em Mar del Plata, de 1980, minha filha estava com 8 meses, Isabel, e ficamos o verão inteiro num programa da Argentina TV Color, Oi Verano, Roberto Aguelho, diretor fantástico. Mar del Plata é um sonho, né? Nós estávamos numa pedreira à beira do porto do Mar del Plata, quando eu vejo o Galtieri e Viola na televisão, as Malvinas Sonoras, eu falei, vou embora daqui, no Brasil não tem guerra, já estou vendo que o negócio vai pegar fogo contra a Inglaterra. Aí um dia acordei de manhã para desligar as luzes, vejo um monte de navios lá no porto, na parte militar, falei, é agora. Aí falei com a minha mulher, a gente veio morar aqui em Nova Iguaçu, tá? Em Nova Iguaçu trabalhei na comunicação social e em 86 montei a minha empresa. Era uma das 10 empresas de som e luz e vídeo do Rio de Janeiro. A gente tinha som, luz e vídeo. Fizemos centenas de festas, tá?
Muitas festas grandes, muitas festas com Alcione, com a Xuxa, com todos os cantores que você possa imaginar. É só olhar o meu canal, @DavidAvelar, no YouTube. Vão ver todo, eu publiquei tudo, 800 horas de vídeo, estou publicando ainda. Todos os shows que nós fizemos em cidades como Janaúba, Januária, São Francisco, em Minas Gerais, pelo governo Newton Cardoso, fizemos Manhuaçu, Manhumirim, fizemos Rural Rio, fizemos Nilópolis, São João do Meriti, Miguel Pereira, Paracambi, Caxias, Campos, nossa, e que mais? Som de carnaval, som de shows, festas da cidade, tudo, tá tudo publicado lá no canal @DaviAvelar. Cantores nem se fala, Vando aqui na Araguaia, Gretchen lá em Miguel Pereira, as Marcianas em Miguel Pereira, e tanta gente. Fizemos festas evangélicas maravilhosas da rádio musical, né? A jornada musical, onde minha mulher transportava os artistas de helicóptero num triunvirato de cidades como São Gonçalo, Nova Iguaçu e Campo Grande, ao mesmo tempo, num domingo, a Araguaia e Nova Iguaçu, que seria o Sambódromo de Nova Iguaçu, lotada de gente, um calor infernal. E assim foi Sandra de Sá, para a FM também, 105. Aí montei a minha empresa e durante 30 anos eu convivi com problemas de retorno. Tá? Só para dar uma ideia, tem artista que é tão egoísta que ele quer retorno. Tim Maia era um deles. E chega ao ponto do retorno para os artistas ser mais alto do que o PA. Aconteceu no Patronato. Um grupo, acho que 100% assume simpatia, daqui de Nova Iguaçu. O cara foi pedindo, aí era um técnico deles, e o violonista foi pedindo retorno. Aí o técnico, meu amigo Marcos, se não me engano, de óculos, desligou o PA e a gente estava escutando perfeitamente, o som do palco cobria. Fui mandado embora por causa disso, mas tudo bem. Então é isso. Então até 80 eu fiquei no circo efetivamente, depois vim para Nova Iguaçu, tá? Montei a empresa, né? Fiquei até 2006, quando eu encerrei as minhas atividades e continuei como consultor. Fui direto como consultor, passei em 2011 pelo governo novamente, com toda a Semana da Pátria, vi as pessoas cantar o hino. É lindo o hino cantado, lindo. Trabalhei com os fuzileiros navais, para minha honra, sou amigo da Marinha, né? E a vida é assim. Então, quero terminar dizendo que não adianta. O Brasil só vai para frente, e mesmo até os Estados Unidos, se acabar a polarização. Tem que ser, em primeiro lugar, a pátria. E aqueles que não forem da pátria são traidores da pátria. Ou você é contra ou é a favor. Não interessa se eu sou de esquerda ou se sou de direita, não interessa. Eles vão pagar. Eles vão pagar pelo que eles estão fazendo agora e já fizeram no passado. Nunca vi, eu viajei um terço, um quarto do mundo e nunca vi uma política como esta. Nunca vi. Meu nome é Davi Avelar, muito obrigado, fiquem com Deus.